Sou o professor Alfredo Salum, História Antiga, e hoje nós vamos falar aqui sobre Roma. Para falar sobre a origem de Roma, vamos começar com uma questão lendária. Não? De acordo com o poeta Virgílio, Roma foi fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo. Segundo essa mitologia, Rômulo e Remo, eles eram filhos do deus Marte, que se casou, então, com uma jovem chamada Rhea Silvia. Se vocês olharem bem, essa é uma estátua que está no Museu do Vaticano, não? Onde duas crianças sendo amamentadas pela loba. Por quê? De acordo, então, com essa lenda romana, quando essas crianças nasceram, havia um usurpador no trono que mandou matá-las. Jogaram num rio, mas uma loba pegou e amamentou essas crianças, até que foram encontradas, então, por um pastor que levou para casa e acabou criando. Quando elas cresceram, descobriram qual era a sua origem, foram até essa cidade chamada Alba Longa, destronaram o homem que havia tomado o poder do seu avô, colocaram o avô no trono de novo e pediram para fundar uma cidade. Eles, então, foram até o Palatino e lá decidiram a construção de uma cidade, que vai se chamar Roma. Essa cidade, que é fundada por Rômulo, logo no início já deu um problema. Por quê? Quem seria o rei? Rômulo ou Remo? Decidiram, então, ficarem sentados e esperar que os deuses decidissem. 6 abutres posaram aonde o Remo estava e 12 aonde o Rômulo estava. E Rômulo, então, se intitulou como rei. E disse para o seu irmão, qualquer um que entrar nas muralhas dessa cidade vai ser morto. O irmão foi brincar com ele e pisou, e ele matou o irmão. E assim Rômulo, então, é o fundador de Roma, e para os romanos isso teria ocorrido em 753 a.C. Mas se essa é a questão lendária, existe a parte histórica da evolução. Na realidade, a Itália era habitada naquele período por 3 povos diferentes, etruscos, gregos e italiotas, do qual os romanos faziam parte desse grupo aqui, não, dos latinos, não à toa que o idioma, a língua, né, o latim é de origem romana pela própria questão da descendência dos romanos. Nesse início, eles vivem ainda em tribos, que eram chamadas de gens, grandes famílias que tinham um patriarca chamado de pater familia. Ele era o responsável pelo culto dos antepassados e também por toda a direção do clã dessa gens. Roma, nesse início, então, se expande por toda a Itália, desde a sua fundação. Mas principalmente de 509 a 270, Roma vai se transformar na grande potência da Itália. Para continuar esse processo de expansão, Roma vai ter que passar por uma guerra muito grande, que são chamadas de guerras púnicas, que duraram muito tempo. Púnicos era o nome dado aos cartagineses, que moravam do outro lado do Mediterrâneo, na região ali que hoje é o norte da África, ou África saariana. Tá? Com a vitória dos romanos nas guerras púnicas, Roma não só domina a Itália, como vai dominar também a região do Mediterrâneo e outras colônias que até então estavam nas mãos dos cartagineses. Isso trouxe um afluxo de riqueza tão grande que mudou o estilo de vida do romano. Até então, o romano era um povo muito conhecido pela sua austeridade. A partir desse afluxo de riqueza,
o luxo vai tomar conta das elites. E aí vai modificar muito esse estilo de vida. Se olharmos aqui pelo mapa, Roma, no seu início, então, está aqui, vai, nos seus primeiros tempos, nesses 250 anos, dominar a região da Itália, depois vai entrar em guerra contra Cartago, e quando vencer esse conflito, toda essa região vai se colocar sob domínio romano. A expansão romana vai continuar aí durante mais algum tempo. E aqui nós vamos ver que o Império Romano vai se estabelecer por boa parte da África saariana, chegando até o Egito, Oriente Médio também, até Jerusalém. Essa expansão, se trouxe riqueza, trouxe também alguns problemas, já que as famílias ricas, os patrícios, não, se enriqueceram cada vez mais e os pobres ficaram cada vez mais pobres. Isso gerou uma série de conflitos que vão levar às chamadas guerras civis. Dentre os problemas que nós temos em Roma está principalmente a questão da reforma agrária, já que com a expansão romana, os patrícios se apossavam da terra e os plebeus que muitas vezes participavam dos conflitos, ficavam longe de suas casas, acabavam perdendo ainda as suas terras por endividamento. Para evitar esse problema, nós vamos ter então alguns reformadores, dos quais os mais famosos que vamos conversar em outra aula são os irmãos Gracos. Tá? Os irmãos Gracos, então, são responsáveis por uma grande modificação ou uma tentativa de mudança em Roma ao se colocar ao lado da plebe contra os patrícios. Não à toa, os dois irmãos, em tempos distintos, irão ser assassinados por patrícios que estavam descontentes pelas reformas empreendidas pelos dois irmãos, Tibério e Caio Graco. Como eu disse para vocês, esse período é um período onde os mais conservadores vão criticar, vão dizer, o romano está perdendo o amor à pátria, o romano está perdendo a ideia que sempre teve de obediência à lei e à honestidade. Os romanos estão deixando de ser um povo parcimonioso, ou seja, um homem que vive na austeridade. Essas eram as virtudes iniciais que se considerava do povo romano, que vão ser abandonadas, de acordo com esses críticos, em prol de um novo estilo de vida, um estilo luxuoso, que, ironicamente, eles vão chamar de um estilo à grega. Então, aquilo que vocês conhecem sobre as grandes festas romanas, aquelas orgias, não, lá da época do Império, ela não ocorre aqui. Na realidade, isso seria, para eles, uma influência do povo grego, que foi subjugado pelos romanos, mas que teria, por sua vez, perdido as guerras, não, e a questão da autonomia, mas teria influenciado culturalmente. Não à toa que muitos deuses gregos vão passar a ser adorados em Roma. Por exemplo, Zeus vai ser Júpiter, Afrodite vai ser Vênus, ou seja, os romanos vão adotar muito das características do povo grego. Mas, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa história dos seus primeiros tempos da Grécia, aqui está uma sugestão de livros, e se também quiserem saber um pouquinho, não, sobre
sobre as estátuas, sobre os mapas, sobre toda essa estrutura da expansão grega. Deixo aqui para vocês uma dica, que essas imagens estão disponíveis aqui nesses museus online. Agradeço vocês e vamos estar presentes aqui numa próxima oportunidade. Até logo.